Shalom, Haverim! Hoje nós vamos fazer um estudo muito importante porque o Vaticano revelou manuscritos em hebraico dos evangelhos e vários estudiosos estão dizendo: enfim, a verdade veio à tona. Os manuscritos originais em hebraico dos evangelhos foram divulgados pelo Vaticano. Roma, por séculos, escondeu os verdadeiros evangelhos e agora, no fim dos tempos, nós teremos acesso à verdade, nós teremos acesso aos manuscritos originais em hebraico dos evangelhos. Nós teremos acesso a uma verdade que nos foi ocultada e sonegada durante séculos e séculos pelo Vaticano, por Roma. Isso é uma notícia bombástica e é por esta razão que eruditos como o Nehemiah Gordon e o Michael Rood, eles pegaram esses manuscritos originais em hebraico dos evangelhos, eles estão traduzindo e eles vão divulgar a tradução. E aí, no mundo inteiro, as pessoas estão muito alegres porque nós conheceremos a verdade que nos foi ocultada. As pessoas estão fazendo festa por conta dessas descobertas de Nehemiah Gordon e Michael Rood, que tiveram acesso a esses manuscritos secretos do Vaticano. Aqui mesmo no Brasil, as pessoas estão aplaudindo, estão muito felizes. E hoje eu farei algo muito importante, porque eu tive acesso a esses manuscritos, eu tenho cópia deles aqui em casa, e eu pude analisar esses manuscritos que são considerados pelo Nehemiah Gordon e pelo Michael Rood como originais. Eu analisei esses manuscritos e eu vou trazer revelações impactantes para todos vocês. Nós faremos uma análise técnica destes manuscritos que são considerados por esses eruditos como originais. Primeiramente, eu gostaria que vocês vissem, eu vou passar agora no vídeo, uma imagem da primeira parte do Evangelho de Mateus. Eu coloquei uma foto e eu fiz alguns desenhos, uns círculos e uns quadrados, destacando algumas palavras. Vejam esta imagem do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, a primeira parte. Bem, agora que vocês já viram o manuscrito, nós vamos fazer uma análise. Eu não poderia fazer uma análise de todo o manuscrito, porque é muito longo. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uma análise da primeira parte deste manuscrito, que é reputado por esses especialistas que eu citei como o manuscrito original em hebraico dos evangelhos. Primeira coisa, já alertando, esses manuscritos não são originais, como o Nehemiah Gordon e o Michael Rood estão dizendo. Esses manuscritos são falsos. E eu vou provar aqui e agora, à luz da língua hebraica, por que esses manuscritos são falsos. E é uma pena que no mundo inteiro, e até mesmo aqui no Brasil, as pessoas estão fazendo uma festa por conta desses manuscritos. Essas pessoas querem ler a tradução. Mas, meu povo, esses manuscritos são falsos. Eles não têm credibilidade nenhuma. E eu estou alertando isso porque muitos líderes, muitos roxinhos até aqui no Brasil, ficaram aplaudindo esses manuscritos, mas eu creio que são pessoas que não sabem hebraico. Porque se você souber um pouquinho só de hebraico, você, ao visualizar a imagem que eu coloquei anteriormente, eu já destaquei algumas palavras, você já percebeu que há erros e erros e erros. Como que um manuscrito original em hebraico pode ter um hebraico todo errado? Todo errado. Então vejam, um manuscrito original
de Matai, de Mateus, seria escrito por Mateus, que conhecia profundamente a língua hebraica. E por conhecê-la profundamente, ele não cometeria erros que nenhuma criancinha em Israel comete. Isso é óbvio. Então, tal como se você pegasse um livro em português de um professor de português e o livro estivesse todo errado. Por exemplo, a palavra maçã estivesse escrita com 2 S's, ou a palavra sol estivesse escrita com 2 S's, ou com cedilha. Ou seja, nós temos que analisar para verificarmos o porquê deste manuscrito, porque ele está totalmente errado. Então, vamos lá. Depois você pode até copiar essa imagem para analisar aqui comigo, mas esse manuscrito começa... Eu vou ler para vocês, eu vou ler o que está escrito. Eu vou ler o que está aqui, mas já adianto que o que está escrito está totalmente errado. Tem vários e vários errinhos, mas eu vou ler com os erros. Eu vou ler com os erros e depois nós vamos ir lendo devagarinho e corrigindo. Então está escrito assim, com os erros. Capítulo Rishon Kafi Shematio Zesefer Toledot Mashiach Ben David Ben Avraham. Avraham Holid Ishak, Ishak Holid Yaakov, Yaakov Holid Yuda. Vejam, está tudo errado. Eu li errado de propósito. Vamos lá, as palavras em destaque. Aqui está escrito capítulo Rishon. Vejam, não é capítulo Rishon, capítulo. Em hebraico, principalmente se for um original, gente, aqui a gente vê o capítulo, uma influência latina aqui no texto, claro. No hebraico clássico seria Perek Rishon e não capítulo. Capítulo é isso radical não é hebraico, isso vem importado do latino. Então o certo seria Perek Rishon e não capítulo Rishon. Repito, a palavra capítulo aqui é uma mistura de hebraico com uma influência latina que deu essa palavra, mas isso não existe no hebraico bíblico ou no hebraico litúrgico do 1º século, do 2º. Não existe. Eu tenho os 8 volumes do dicionário de hebraico clássico que narra, contém os vocábulos do hebraico bíblico e também do hebraico da Mishnah, da Guemará e da liturgia judaica dos primeiros séculos, e essa palavra não se encontra neste dicionário. A gente vê aqui que foi uma mistura de hebraico com latim. Então o certo seria Perek Rishon. Aí está assim, Kafi Shematio. Não é Kafi Shematio, é Alpi. Alpi. Pô, não é Kafi, isso também não é hebraico clássico. Repito, se esse texto fosse um texto original de Mateus do 1º século, nós teríamos um hebraico do 1º século, um hebraico clássico falado na época, e nós poderemos até reconstituir esse hebraico, além da Bíblia, além da literatura rabínica, até também pelos manuscritos do Mar Morto. Então não é Kafi, é Alpi. Então isso é um segundo erro. Depois tem Shematio. Matio? Não! O discípulo de Yeshua se chama Matitiahu, ou uma contração dele também usado é Matai. Matai ou Matitiahu. Agora, Matio, isso não existe. Então, aqui o próprio nome do Shaliach, do emissário, está errado. Em vez de Matai ou Matitiahu, está Matio. Isso daqui, uma outra influência latina, demonstrando que o manuscrito não é original. Aí começa assim o manuscrito. Vou ler o que está escrito. Está assim: Zesefer Toledot Mashiach ben David. Tradução: este é o livro das genealogias do Messias, filho de... O Messias é filho de David. David é em português Davi, o rei Davi.
mas aqui está escrito David. Em vez de a letra final ser um Dalet, está a letra Tet. Então não está escrito David, está escrito David com Tet. Isso é um erro. Uma coisa aqui que alguém poderia achar que está errado, né? Aqui está escrito Dalet Vav Yud, quando muitas vezes no texto em hebraico David não aparece a letra Yud, mas há manuscritos antigos em que a palavra David consta realmente a letra Yud. Muitas vezes não aparece, mas há registros. Então o Yud aqui não seria um problema, porque eu posso escrever David com ou sem a letra Yud. E há manuscritos que atestam. Então o erro não é esse. O erro é o final da palavra consta a letra Tet, ficando David. E não é David com Tet, com a letra Tet. É David, David com a letra Dalet. Então vejam, como que isso é um manuscrito original se o próprio nome do rei Davi está escrito de forma errada? Gente, qualquer criancinha sabe isso. E me admira que os líderes do judaísmo messiânico aqui no Brasil, alguns estão acreditando nesse manuscrito. Se você está acreditando, me perdoe a sinceridade, mas você não sabe o mínimo de hebraico, o mínimo. Você não sabe o beabá, o Aleph Bet. Bem, então esse é o outro erro. Aí continua, Ben Avraham. Está errado Ben Avraham. Por quê? O certo é Avraham. Existe aí uma letra rei, Avraham, rei. E aqui no manuscrito substituiu-se a letra rei, que é correta, pela letra Aleph. Então aqui o escriba aqui ele trocou a letra rei e incorretamente botou a letra Aleph. Isso é errado. Qualquer criancinha em Israel sabe escrever Avraham, que é Abraão. Aí começa Avraham, de novo o erro, o mesmo erro, Holid Ishak. Eu estou lendo o que está escrito, tá? Mesmo com erro. Primeiro, vamos botar o certo. Avraham Holid, tinha que estar Holid Et, tinha que estar a partícula Et. No hebraico clássico é assim, mas aqui foi suprimida a partícula Et. O certo é Avraham Holid Et Yitzhak, mas aí houve uma omissão da partícula Et. E mais, o nome do nosso patriarca é Yitzhak, e aqui está Ishak. Gente, não é Ishak, é Yitzhak. Então aqui nós temos mais um erro, que o nome Isaac, em português, o nome Isaac é Yitzhak, e aqui está escrito de forma incorreta como Ishak. Ishak, não é Ishak, aqui colocou-se a letra Shin. Aí depois continua o erro. Ishak, que está errado, é Yitzhak, Holid Yaakov. Não é Yaakov, é Yaakov. Aqui o nome Jacó, o correto é Yaakov, mas aqui está escrito Yaakov, com um P sofito no final. E não é, o hebraico correto é Yaakov, a letra final é a letra Bet. E aqui está um P sofito. Então também há esse erro. Repito, Jacó é Yaakov e não Yaakov. É um erro. Aí depois vem Yaakov, que está errado, é Yaakov. Holid, faltou o Et de novo. Holid quem? Yuda. Gente, não é Yuda. O que é isso? O patriarca é Yehudá. Judá, o certo é Yehudá, e aqui está Yudá, escrito de uma forma totalmente errada. Vejam, gente, o manuscrito ele está repleto de erros. Eu peguei só o iniciozinho
para que vocês tenham a noção de quantos e quantos erros existem. Mas se você for lendo, eu li o primeiro capítulo inteiro e folheei o resto, são muitos e muitos erros de alguém que não conhece nada de hebraico. Então, estes não são os manuscritos originais em hebraico. Quando o Nehemiah Gordon e o Michael Rood publicarem a tradução fantástica dos originais, tudo isso vai ser balela, manuscritos falsos. E esse manuscrito também, até um rabino ortodoxo também já analisou e também viu que está errado, né? Repito, se você pegar esse manuscrito e mostrar para rabinos ortodoxos, eles vão rir. Até qualquer criancinha em Israel vai rir, porque são muitos e muitos erros. Então, Baruch Hashem, eu agradeço ao Eterno, porque pelo conhecimento pouco que eu tenho, por mais que eu tenha limitações intelectuais, mas eu consegui ver coisas que as pessoas não estão enxergando e são óbvias. Então, não se enganem. E eu agradeço também ao Eterno, por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele não foi escrito em grego também, ele foi escrito em aramaico. E eu tenho os manuscritos, os melhores manuscritos em aramaico. Eu já viajei ao total mais de 30 países do mundo. Eu sou um colecionador de manuscritos antigos e eu tenho acesso a esses manuscritos em aramaico, que era a língua falada por Yeshua. Yeshua falava hebraico também, claro, ele era um rabino, mas a língua mais difundida em Israel no primeiro século, a língua mais popular, a língua que atingia as camadas mais baixas da população, era o aramaico. E os grandes mestres também falavam hebraico, tal como Yeshua. Mas, Baruch Hashem, porque eu tenho acesso a esses manuscritos, os melhores manuscritos em aramaico da Brit Hadashah, por isso que quem é meu talmid, quem é meu discípulo naquele lá no Rio de Janeiro, sempre eu vou lendo e fazendo as traduções e apresentando os manuscritos originais, os verdadeiros realmente, e isso é muito importante. Nós não podemos ser enganados por esses falsos mestres e por esses falsos profetas que se apresentam. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.